Seja bem-vindo à Academia Matemática RJ. Vamos para a nossa aula 4 do curso para o concurso Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. A banca é o Instituto IBEST. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e siga o nosso Instagram, Academia Matemática RJ. Vamos para a questão 10, na ordem que a gente está fazendo, né? Esse material, esse PDF com essas questões está disponibilizado lá no nosso canal no Telegram. Certo dia, Cronos decidiu olhar seu relógio, que marca as horas com números de 0 a 23 e os minutos com números de 0 a 59. Então a gente tem que julgar uma afirmação com base nessa situação, né? Ele afirma: o resultado da divisão do número mostrado nos minutos pelo número mostrado nas horas é sempre um número racional. Uma questão puramente teórica, sem contas envolvidas. A definição de número racional mais comum é que é um número tal que pode ser expresso na razão de dois números inteiros, onde o q não pode assumir o valor de zero. Ou seja, p é um número inteiro qualquer e o q tem que ser um número inteiro não nulo, porque não existe divisão por zero. Então essa seria a definição de um número natural. Você é a razão, né? A fração entre dois números inteiros, onde o denominador não pode ser zero. Então, o gabarito dessa questão é errado. Eu convido você a refletir do porquê. Porque olha só, em algum momento eu posso ter, ele falou, ó, o resultado da divisão do número mostrado nos minutos, então tem os minutos pelos números mostrados nas horas. Só que os números mostrados nas horas pode ser igual a zero. Então, eu falar que sempre vai ser um número racional é falso, porque há exceções. Há momentos que eu vou, sei lá, pegar um... Vai estar mostrando 10 minutos, imagina o horário meia-noite e 10. E no horário das horas vai estar zero. E isso aqui não existe. Não existe divisão por zero. Tá? Isso aqui fica chamado de uma indeterminação matemática. Então, pela definição de um número racional, onde o denominador dessa fração entre dois números inteiros, ele nunca assume o valor de zero, ele não pode assumir o valor zero. Dentro dessa definição, essa afirmação está errada. Tá bom? Questão 11. Bárbara adora preparar smoothies para suas festas com frutas fresquinhas. Desta vez, ela quer fazer um smoothie usando bananas e morangos. Ela foi à feira e comprou um total de 20 frutas, sendo todas elas bananas ou morangos, e gastou R$ 6,80. Sabendo-se que o preço de cada banana é 50 centavos e o preço de cada morango é 30 centavos, quantas bananas ela comprou na feira? Muitas informações, né? Questãozinha de aritmética. O engraçado é que hoje eu postei um vídeo, gravei hoje, postei hoje, um vídeo resolvendo uma prova da UBMAP Mirim de quarto e quinto ano, e tinha uma questão muito parecida com essa, com números mais fáceis. Mas é bem interessante saber dessa coincidência. Enfim, olha só, primeira coisa, eu não vou trabalhar com número decimal. Eu vou transformar esses R$ 6,80 em centavos. Então isso vai ficar 680 centavos. E aí eu posso trabalhar com esses aqui em números inteiros, né? 50 e 30. A primeira coisa que eu vou fazer é
Talvez você com um pouco já de prática já perceba que o que eu vou explicar de cara, né? Mas vamos analisar com calma. Eu quero saber se é possível gastar os R$ 6,80 todos numa fruta só para eliminar isso. Embora já pudesse deduzir daqui, ele afirma que, sendo todas elas, comprou 20 frutas e elas são bananas ou morangos. Mas se eu quisesse só confirmar, eu pegaria o total e dividiria pelo preço de uma das frutas. Se essa divisão for exata, significa que há a possibilidade do valor gasto ter sido gasto só numa fruta. Mas isso não vai acontecer, né? Por exemplo, quando eu corto esses zeros aqui, eu vejo que o 68 não é divisível por 5. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. E aqui no 680 dividido por 30, eu também percebo que 68 não é divisível por 3, porque 6 mais 8 não forma um número múltiplo de 3. Dá 14. Critério de divisibilidade do 3. Se os algarismos de um número somados resultam num número múltiplo de 3, então o número em si é divisível por 3. Tá, então afastamos essa possibilidade de o dinheiro todo ter sido gasto em uma fruta só. Então a gente tem que achar quantas de cada foram, né? A gente sabe que o total de frutas foi 20, mas não sabe quanto de cada. Quantas bananas e quantos morangos. Olha o raciocínio. 20 é um número par, correto? Correto. Isso significa o quê? Quais são as combinações de dois números somados que tem que dar par? As combinações em relação à paridade desses números. Tem dois casos. Ou esses dois números são ímpares, ou esses dois números são pares. Se um for par e o outro ímpar, e obviamente não importa a ordem, né? Esse número será ímpar. Agora, se esses dois números forem ímpares, ou se os dois números forem pares, isso tudo ao mesmo tempo, ou os dois são pares ao mesmo tempo, ou os dois são ímpares ao mesmo tempo, então o número será par. Isso implica que as quantidades de bananas e morangos foram pares. Entendeu? Porque eu vou ter que somar. Tem um número de bananas mais o número de morangos. Isso tem que dar 20. Ó, artística a questão. Tem que dar 20. Não tem que dar Michelangelo. Humor e piadas. Então, isso ajuda, por exemplo, a fazer tentativa e erro. Para eu ganhar tempo. Eu já posso eliminar, por exemplo, a opção de 3 bananas. Não pode ser 3 bananas. Tem que ser um número par de bananas e um número par de morangos. Então, vamos buscar isso. Vamos atribuir valores. Por exemplo, quando a gente fala em relação ao custo, que é 680 centavos, eu tenho o preço da banana é 50 centavos e o preço do morango é 30 centavos. Então, o número de bananas vezes 50 mais o número de morangos vezes 30 vai dar o total. Tem que dar o total gasto. Então, numa primeira situação, vamos começar pela letra A. A gente comprou 2 bananas. A gente não, né? A Bárbara. Ela comprou 2 bananas. Ela comprou 2 bananas, então ela comprou 18 morangos. Né? Porque tem que ser 20 frutas. Isso aqui vai ser 680
igual a 50 vezes 2, 100. 30 vezes 18, a gente faz 3 vezes 18 e depois bota um zero. 3 vezes 8, 24, 54, 0. Isso aqui não vai dar 680, né? Vai dar 640. Então a letra A tá fora. Agora vamos testar com 4 bananas. Então, supondo que ela comprou 4 bananas, ela tem que ter comprado 16 morangos para somar 20 frutas. E então, a gente tem que 680 é igual a 50 vezes 4, que é 200, mais 16 vezes 30, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 1, 4, mais 1, 5, acrescento 0. Ih, viajei. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, né? Perdão, falha no engano. E bateu. 680 é igual a 680. Então, nosso gabarito é letra C. E se a gente testasse para as outras alternativas, a gente vê que os valores iam passar. Percebe? Quando eu vou aumentando o número de bananas, esse valor está aumentando. Aqui deu 540, agora foi 680. Depois, 680 já bate certinho. Então, se eu aumentar o número de bananas, isso aqui vai passar de 680. E assim vai. Nossa 12ª questão. E aqui acabam as questões abordando conjuntos numéricos, problemas com números reais, ou aritmética, coisas assim. Aqui a gente vai trabalhar um pouco de análise combinatória, tá? Problemas de contagem. E é bom ter tido aquela noção de conjuntos antes e entrar em análise combinatória agora. Depois vai vir um pouco de probabilidade, um pouco de lógica. O unicórnio mágico quer pintar sua crina com uma paleta de 5 cores do arco-íris, sem repetições. Sabendo que existem 7 cores no arco-íris, quantas opções diferentes de paletas o unicórnio pode escolher? E essa banca tem os enunciados sensacionais, né? Eles não têm vergonha nenhuma de botar umas figuras mágicas no meio do enunciado e pronto. Já foi questão com Cronos, agora é essa. Tá. Questões de análise combinatória. É muito importante a gente entender, primeiro, que é um problema de contagem. Análise combinatória significa isso. São técnicas de contagem indireta. Eu te falo, eu tenho 7 caixas de bombom e em cada caixa tem 10 bombons. Quantos bombons eu tenho? Você não vai abrir essa caixa e contar um a um cada bombom, certo? Você provavelmente vai chegar, bom, eu tenho 7 vezes a quantidade de 10. Quantidade de 10 bombons, então eu vou fazer 7 vezes 10. Isso vai me dar um número de bombons no total, que é 70. Ótimo, você contou indiretamente o número total de bombons e contou com precisão, corretamente. Mas você desenvolveu uma técnica para contá-los indiretamente. A contagem direta seria contar um a um. Então a análise combinatória, o princípio dela é esse, a ideia, o objetivo principal. É você fazer contagens, resolver problemas de contagem sem contar manualmente, né? Sem contar indiretamente. Em alguns casos vai ser viável você contar diretamente, você monta um esquema de árvores, né? Ou você testa as possibilidades e tudo mais. Só que na maioria dos casos os examinadores não facilitam tanto. Eles já botam números grandes para que, embora fosse possível contar manualmente, seja inviável.
E aí o segundo passo é entender que quando se trata de um problema onde a ordem dos elementos que vão ser trabalhados, se a ordem dos conjuntos, ou melhor, dos subconjuntos que eu formo, do conjunto total de elementos, se a ordem desses elementos é o que importa, ou se é a natureza dos elementos que formam esses subconjuntos que importam. Aí a gente vai entrar naquela briga de arranjo e combinação. Quando que eu uso arranjo? Quando que eu uso combinação? Aí fala, arranjo é quando a ordem importa. Combinação é quando a ordem não importa. Só que isso não esclarece muita coisa. Então temos aqui, vamos pegar direto desse exercício. Aqui a gente tem um conjunto total de elementos que a gente quer saber quantas maneiras diferentes a gente vai pintar a crina desse unicórnio usando 5 cores dessas 7 disponíveis. Então temos cores do A até o G. E aí, eu vou fazer um exemplo. Eu vou formar um subconjunto aqui com as cores A, B, C, D, E. Eu tenho que combinar 5 cores diferentes. Agora, supondo que eu peguei nessa ordem aqui, tá? Eu vou só alterar. Vou pegar a B primeiro, depois a A, C, D, E. Eu vou te perguntar. Quanto à natureza dos elementos que compõem esses dois subconjuntos? Há diferença entre eles? Ou seja, os elementos que compõem esses dois subconjuntos que eu formei são diferentes de um subconjunto do outro ou são todos iguais? Você vai falar que são todos iguais. Aí, se eu perguntar sobre a ordem, você falar, não, em termos de ordem, há diferença. Que aqui começa pelo A, aqui começa pelo B. Aí, a gente volta para o problema. Para o problema, esses dois subconjuntos, eles se distinguem pela ordem ou pela natureza dos elementos? Faz diferença eu pegar 5 cores para pintar o cabelo desse unicórnio e na outra opção eu simplesmente mudar a ordem das cores que eu peguei para pintar? Entende que no final das contas o cabelo dele, a crina dele vai ser pintada com as mesmas cores, com as mesmas 5 cores? Então eu tenho que levar isso em consideração. De modo que se eu contar essas duas possibilidades como possibilidades distintas, eu estarei errando. Então esses dois subconjuntos, eles são distinguíveis pela natureza dos elementos. Nesse caso, quer dizer que a ordem dos elementos não importa. Então, nesses problemas, a gente usa a técnica chamada combinação, que tem aquela formulinha, combinação de n elementos tomados P a P, onde n é o número de elementos total, que aqui é 7, né? A gente faz 7 fatorial. Não, vou botar genericamente, né? N fatorial dividido por P fatorial e multiplica N menos P fatorial. Isso aqui é a receitinha de bolo. Mas o importante de se entender é isso. É essa distinção que a gente faz quando a gente fala que a ordem não importa, que a ordem importa. Você tem que se preocupar com a natureza do problema que você está trabalhando. E aí você vai se perguntar, nesse tipo de problema, se eu pegar dois subconjuntos, né? Eu tenho um conjunto total de 7 elementos. Aí eu quero formar quero saber quantos subconjuntos com 5 desses 7 elementos, quantos subconjuntos diferentes eu consigo formar. Mas o que vai dizer que um subconjunto é diferente do outro? A ordem que os elementos estão dispostos ou quais elementos estão dispostos ali? Quais elementos estão dentro daquele subconjunto? De modo que, como esse problema aqui trata dessa pintura de cabelo, a ordem das tintas, nesse caso, não vai fazer diferença. Então, se trata de um problema de combinação. Isso era o mais difícil. Esclarecido isso,
você só joga esses valores na fórmula. Ah, e a combinação também pode aparecer assim, com essa anotação, tá? Aqui também significa combinação de n elementos tomados P a P. Então aqui a gente tem uma combinação de 7 elementos tomados 5 a 5. Fica 7 fatorial dividido por 5 fatorial multiplica 7 menos 5, 2 fatorial. Desenvolvendo isso aqui, a gente desenvolve esse daqui até o maior fatorial embaixo, né? Para poder cortar mais coisas. 2 fatorial é 2 vezes 1, mesma coisa que 2. Agora a gente pode simplificar esse 2 com esse 6. Aqui fica 3. 7 vezes 3 é igual a 21. Então nós temos 21 combinações diferentes de paletas para esse unicórnio pintar essa crina. Então eu quis me estender um pouco mais nessa questão para passar a teoria da base da análise combinatória, para a gente poder nas outras fazer com mais rapidez, uma vez que isso aqui está entendido.